Olá, amantes do esporte, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Esporte 10 dentro do Pode Mais. E hoje está imperdível, né? Para você que acompanha sempre a nossa programação, trazer como destaque hoje, sem dúvida alguma, aí a vitória espetacular da equipe do Mirassol, que bateu simplesmente o líder da competição, a equipe do Palmeiras, né? Mirassol que segue com 100% de aproveitamento em casa e, sem dúvida alguma, é a grande sensação desse campeonato brasileiro. No programa de hoje, está aqui para você, vamos falar, claro, além de trazer para você os resultados da rodada do final de semana, falar também para você da classificação, né? Briga aí pelo título e também a briga por Libertadores, que está mais interessante na ponta da tabela, lá embaixo a briga para não cair para a segunda divisão, tá? Dentro do esporte local, a gente traz para você, vamos falar de Intermunicipal de Seleção, Leonardo Carvalho vai trazer os destaques para você. Jogo que estava marcado no final de semana, mas por problemas que o Leonardo vai estar falando para você, que é a decisão também de seleções de bairro, estava marcada para esse final de semana, também não aconteceu. Vamos estar destacando também para você, sempre destaque os nossos corredores aí pelo mundo, podemos dizer pelo mundo afora, né, Leonardo? Com resultados importantes da Eliseu, que vem se tornando aí o município, né, das corridas. Vamos falar também do Terrão, que começou nesse final de semana com 2 jogos. Campeonato Municipal também destaque aqui no programa Esporte 10 pela primeira divisão. Teremos 2 jogos nessa semana, quarta e quinta-feira. Você já tem compromisso conosco ali no Estádio Bentão. E pela segundinha tivemos um jogo goleado da equipe do Boca Júnior, que arrebentou aí, não respeitando a equipe do nosso futuro presidente Frank, né? Clube das 18. Tá? Traz esse destaque para você. Aqui dentro do programa Esporte 10, vamos bater um papo aqui também com o professor Alex, que está aqui conosco, né? A gente vai conversar com o professor Alex, que está aqui como coordenador de oficina do esporte da educação em tempo integral, né? Além do trabalho que ele faz aí com a galera do futsal, né? O homem nada mais nada menos, que é campeão aí dos jogos escolares, né? Tem toda uma bagagem. Não foi fácil ter esse agendamento com ele aqui, mas a gente conseguiu trazer aí com a sua assessoria trazendo, tá? Esses são os destaques de hoje. Leonardo Carvalho, boa tarde, satisfação estar mais uma vez aqui com você no programa Esporte 10. Boa tarde, meu parceiro Rock, boa tarde, parceiro Alex, e boa tarde a todos vocês que estão aqui na sintonia, aqui no nosso programa Esporte 10, aqui não Pode Mais. De antemão, gostaria de convidar cada um de vocês para estarem curtindo, seguindo nossas redes sociais, Pode Mais no YouTube, Facebook e no TikTok também. Não deixe de seguir nossas páginas, isso ajuda no engajamento, fortalecendo cada vez mais. Curta, comente, compartilhe, replique tudo isso aí que vai nos ajudar cada vez mais. Também siga o Leonardo Carvalho no Instagram, Rock da Açúcar no Instagram e nosso parceiro Alex também, Alex Moura, 161009 no Instagram. De Viana para o mundo. Pessoal, Alex, satisfação recebê-lo aqui pela primeira vez aqui no Esporte 10, aqui dentro do quadro Pode Mais. É sempre um prazer poder conversar com você. Você que é a cara do esporte, a referência do esporte aí em Dom Eliseu. Boa tarde. Obrigado, Rock. Obrigado a todo mundo. É a primeira vez que eu venho. Isso aqui é estranho, ó. Mas é legal, eu tô gostando disso aqui. Pois vem mais vezes. Tá, não. Quantas vezes chamar a gente vem a fim de divulgar o que está acontecendo, né? Colocar a população a par dos trabalhos que estão sendo realizados na área do esporte, envolvendo principalmente a questão estudantil, que é o nosso foco maior. Então, tem muita coisa acontecendo no município de Dom Eliseu no que diz respeito ao esporte estudantil. Muitas conquistas, muitas realizações e tudo isso em função, primeiro, da administração, do prefeito que nos apoia, o secretário de Educação, o professor Pedro, que tem apoiado muito forte assim, com relação às iniciativas na área do esporte. E, graças a Deus, as coisas vêm acontecendo e a gente está aqui para colocar a população a par do que está acontecendo de fato. Seja aqui, seja no Itinga, nas mais diferentes modalidades. É hora de entrar em campo com muita emoção. No ar, o Esporte 10, o canal de esportes dentro do Pode Mais. Aqui tem futebol, vôlei, basquete, corrida e tudo que movimenta o mundo esportivo. Entrevistas, bastidores, curiosidades e os destaques dos nossos atletas. Esporte 10 no Pode Mais. Informação, paixão e energia em cada lance. Porque aqui o jogo nunca para.
Alex, a gente já entrando no assunto, né? Escola em tempo integral, que antes era um sonho, hoje se torna realidade. E Dom Eliseu, largando na frente como referência até para outros municípios, né, que a gente tem conhecimento, essa integração que existe, mas Dom Eliseu hoje é uma referência, né, com toda uma infraestrutura, né, sem dúvida alguma, melhor da região. E queria que você falasse um pouquinho mais, você hoje, quanto coordenador, falasse um pouquinho mais desses trabalhos, né, que vem acontecendo dentro do Centro Integral, que tem toda uma equipe, né, de profissionais capacitados para fazer esse trabalho. Sim, Roque. Hoje a educação em tempo integral é uma das maiores políticas de educação do governo. Abrange várias áreas, não só a oficina de esporte, nós temos arte, nós temos dança, mas a gente vai falar mais do esporte. Então, hoje, o Centro de Educação em Tempo Integral, ele constitui uma política que abraça praticamente quase todas as modalidades. Lá no centro funciona boxe, funciona jiu-jitsu, funciona futebol de campo, funciona tênis de mesa, funciona natação. Nós temos uma gama de profissionais e monitores e colaboradores assim que nos ajudam, de extrema qualidade profissional. Nós temos o professor Isaías Neto, nós temos o professor Frank, nós temos, enquanto monitores, nós temos o Felipe, que vocês chamam ele de Iguana. Eu não ia chamar esse nome. Carinhosamente de Iguana. Nós temos também o Pedro, fora do centro, que toma conta da parte do futsal de salão. É o nosso atual campeão, né? O Pedro com o futsal levou esses meninos aí a um outro patamar. Outro patamar, né? Sim. A gente tem que destacar esses profissionais, porque assim você tem o espaço, você tem o material, mas você ter o profissional capacitado, estimulado, dando o seu melhor, os resultados eles vão vir, os resultados eles aparecem. E hoje o nosso centro é um centro de referência. A nossa educação em tempo integral, seja ela dentro do centro ou fora do centro, constitui para os outros municípios assim, uma referência no que diz respeito à educação em tempo integral. Nós já recebemos visitas de outros municípios, exatamente para que a gente orientá-los no começo, porque essa política não é de agora, ela vem aprimorando ano a ano, no decorrer dos 4 anos primeiros do mandato do Silon, e agora dando continuidade e cada vez mais se aprimorando, cada vez mais crescendo, abrindo o seu leque de modalidades, abrindo oportunidade aos jovens de poder ingressar como primeiro emprego. E nós começamos com jovens que não faziam faculdade, porque a lei permite com relação ao notório saber, e hoje esse notório saber se transforma em saber acadêmico, porque eles estão fazendo faculdade, boa parte deles. A gente pode citar o Otávio, a gente pode citar o Fabrício, a gente pode citar o próprio Pedro. Então, assim, é muito gratificante para a gente ver esses jovens que começaram como monitores, né, por um processo seletivo, contratados pelo notório saber que tem na modalidade, e hoje estarem fazendo faculdade e daqui a pouco dando aula. É muito, muito gratificante. Professor Alex, assim, como coordenador de oficina de esporte, você falou das modalidades que tem, né? Natação, jiu-jitsu, campo, atletismo, tênis de mesa. Como é que está essa integração com outros municípios? Existe esse intercâmbio com outros municípios? Sim. E nós somos pioneiros também. Agora nós temos o boxe com o Val, a gente tem que destacar. O jiu-jitsu com o Rogério e o Jairo. Chegando, né? Karatê também. Nós estamos buscando voltar a ser a referência nas categorias de base de basquete, porque na época que o professor Ricardo Garret estava aqui, nós chegamos a ser a melhor base de basquete da região, né? Sem ofensa ao pessoal de Rondon com Gesso, ao pessoal de Paragominas com Ramon, né? Mas nós já chegamos a ser a melhor base de basquete. A gente está nessa vertente, tentando novamente, né, ser essa base, ser essa referência. Estamos também, com relação ao handebol, um processo de implantação, na contratação do monitor, e aí dar início ao trabalho. O que a gente quer é que a criança tenha acesso às mais diferentes modalidades, que a criança possa passar a maior parte do tempo envolvido nessas modalidades, nessas atividades educativas. Com relação aos intercâmbios com outros municípios, a gente tem mantido uma boa relação com o pessoal do Itinga Maranhão. E aí, vira e mexe, a gente está lá, eles estão aqui. A gente está fechando um intercâmbio com uma professora Lene, lá de Julianópolis, ela deve vir aqui.
A gente tem que destacar nossas conquistas, que são importantes, porque elas não são nossas, elas são do município, como foi o caso do Campeonato Regional Estudantil em Rondônia do Pará, que tanto o feminino sub-14, com o professor Gildon, como o nosso masculino sub-14, com Pedro, o vice-campeonato no voleibol com as meninas e dos meninos. Então, assim, é só conquista. Esses resultados, eles vêm em função do trabalho. Resultado nenhum, ele vem sem ter trabalho. E muito trabalho. Não existe sábado, não existe domingo, não existe dia de semana para essa galera. Porque eles querem ver a coisa acontecer, querem que os resultados apareçam. E, graças a Deus, vem acontecendo. Mas vale ressaltar, e isso só acontece por conta, primeiro, dos investimentos em educação. Isso a gente reconhece por parte do prefeito Silon Gama. A atenção que o professor Pedro, atual secretário de Educação, dá ao tempo integral e à questão do esporte. Então, assim, os resultados aparecem. É muito bonito você ver a criança, ela desce do ônibus, já vai para o boxe, já vai para o jiu-jitsu, já vai para o futebol de campo. E os treinamentos, cada vez mais o número de crianças aumenta, porque o fato da gente ter ganho o Campeonato Regional Estudantil, ser vice-campeão paraense, debandou assim, um número de meninos que quase a gente não dá conta. Eu vejo muito, professor Alex, essa questão. A gente chegou a um nível muito alto antes do centro integrado. Hoje eu vejo com esse trabalho que está sendo realizado, eu acredito que não vai demorar uns 2, 3 anos que a gente tem alguém aqui da nossa equipe aqui, que vai fazer parte dessa equipe dos esportes, chegar numa seleção brasileira, tá representando o município, porque antes a gente já chegou a ganhar. E agora que está tendo esse trabalho de base, começando a fazer, por exemplo, eu tenho certeza que nos próximos Jogos da Juventude, o município de Donzelo vai muito mais forte do que foi nas edições passadas. Porque, assim, é tudo uma questão de amplitude. À medida que a gente amplia o rol de atendimentos com o atletismo, com o tênis de mesa, a gente oportuniza a criança que tem um determinado potencial a estar praticando esse esporte. E aí os resultados vão vir, ele começa a se destacar. Quando você pensa que não, ele ganha um campeonato estudantil, aí ele vai para um paraense, aí depois ele vai para um brasileiro, tudo é uma sequência, mas tudo inicia na escola. Tá? Então, por isso que quanto mais amplitude, quanto mais oferecermos essas modalidades, esse leque for ampliado, mais oportunidade a gente vai dar, tanto para a criança como para o município, poder ter essa visibilidade em outras modalidades que não seja só o futebol. E professor Alex, uma pergunta que a gente ouve bastante em relação... estamos chegando praticamente aí ao final do ano já, no final do letivo, mas a pergunta que não quer calar, teremos ainda alguma coisa em relação aos jogos escolares? Assim? Sim. Está marcada uma reunião. Você tem aí alguma coisa em relação aos meninos? Essa garotada aí teve uma primeira edição, vem aí uma segunda edição para essa garotada? É porque, assim, com a questão do nosso ginásio, a gente teve que partir para outros espaços. Exatamente. Né? Então, para não parar, porque o esporte não pode parar. Não pode parar. Tá? Então, movimentação sempre. Sempre. Hoje a gente vai fazer, no sábado que vem, a segunda Copa Mirim de futebol de salão. Exatamente. Isso que essa garotada, principalmente a garotada de 10 anos, aí está, né? Está nessa expectativa de que algo possa acontecer, sim. A nossa segunda Copa vai acontecer na quadra da Escola Jonatas Atias e na quadra do Leopoldo Cunha. Nós estamos numa previsão de mais de 8 escolas, num total vão ser quase 23 jogos acontecendo, né, nessa modalidade, nessa categoria, que vai até 12 anos. Então, assim, para agora, há uma expectativa da realização dos jogos escolares, mas isso a gente vai ainda sentar e discutir a viabilidade de acordo com o calendário letivo, mas os jogos Mirim vão acontecer. É isso que eu queria falar, na realidade não era exatamente os jogos escolares, esses jogos Mirim, né, que é voltado para essa garotada. Então, garotada que acompanha o programa Esporte 10 dentro do Pode Mais, espera aí que vai ter uma super competição, a segunda edição aí para vocês aí. Campeão da primeira edição, Sebastião Saraiva. O craque está ali sentadinho ali. Professor Alex, é o seguinte, olhando para aquela câmera ali,
as milhares de pessoas que estão nos seguindo hoje, estão acompanhando o nosso programa, eu não faço parte do Centro Integrado. Como é que eu faço para poder participar no ano que vem de uma atividade e tudo? Qual é o primeiro passo para a gente poder, um menino quer entrar, quer participar de alguma dessas modalidades? O que é que ele tem que fazer? Primeira coisa, tem que estar devidamente matriculado e frequente numa escola do município. Pronto, vamos lá. Aí você... Seja ela pública ou particular? Não, como é que Não, depende? ela é do município. Do município. Do Tá. município. Pública mesmo. Tem que estar devidamente... Da rede pública, Da né? rede pública, tem que estar devidamente matriculado e frequente. Aí ele vai ao centro, porque nós temos uma rede de transporte que leva a criança, busca a criança no ponto, leva a criança até o centro. Chegando lá, ele vai passar por várias oficinas, ele vai passar pelo futebol, ele vai passar pelo tênis de mesa, ele vai passar Saber pelo... qual que se adapta melhor. Exatamente. Aí aquela lá ele começa a praticar. Geralmente a criança ele vai para o centro, ele passa por 2 oficinas durante 2 vezes na semana, para que de lá já comece... Identifique, até para que os técnicos, né? Os técnicos observem, quer ver, o garoto chega lá e diz, eu quero vôlei, mas né, observando não se identifica com, eu quero futsal. Ou pode ser aquele que participa, que a gente conhece muito bem, que pode praticar várias modalidades, né? Sim, nós temos, você tem uma ideia, nós temos, está tão complicado que nós temos a nossa seleção sub-14. Alguns meninos que compõem a seleção sub-14 de futsal estão treinando voleibol. Eita! E ano que vem a gente vai ser inédito, a primeira vez que nós vamos levar uma equipe sub-14 feminino de voleibol para os jogos escolares. Hoje o voleibol nós temos com a professora Emília, né? Emília e a Beatriz. A Beatriz. Nós temos hoje mais de 30 crianças fazendo voleibol. Sub-14. Para que ano que vem essas crianças possam participar pela primeira vez na história do nosso município na competição escolar com uma equipe de vôlei sub-14. Pela primeira vez. A gente nunca levou voleibol feminino. Isso demonstra o quê? Que o trabalho está dando resultado pela busca, pela procura desses alunos por novas modalidades, pela nova oportunidade de praticar. Tem criança, eu não sei jogar bola, eu vou para o tênis de mesa. Nós temos. Eu não sei tênis de mesa, eu sei correr, como o movimento de atletismo está em alta. Grande. Nós temos a pista de atletismo. Então, assim, é o que eu te falei no começo, a gente abriu um leque muito grande de modalidades a fim de oportunizar essas crianças praticarem aquilo que elas se sentem mais à vontade para participar e dali procurarem se desenvolver física, técnica, emocionalmente, psicologicamente, para que eles possam futuramente ser cidadãos. Então, o primeiro passo, gente, vocês aí que estão assistindo aí pra gente, o primeiro passo é se matricular em alguma escola do município e depois, no ano que vem, você procurar o Centro Integrado e ver qual das modalidades você melhor se adapta, você vai gostar. Então, assim, o Esporte 10, o quadro do Esporte 10 dentro do Pode Mais, recebeu hoje o professor Alex. Só queremos agradecer aqui pela sua presença e, com certeza, pelo leque de modalidade, da programação que tem o Centro Integrado. Vai voltar aqui, com certeza, muitas e muitas vezes. Com aqui outros conosco. Monitores também, de outras modalidades. Com a equipe. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Agradecemos aqui os nossos diretores, né, que permite com que a gente abra esse espaço aqui para que as pessoas tenham conhecimento aí do que está acontecendo no município do Eliseu. Né? Você que acompanha a nossa programação, está acompanhando certinho aí. Pô, tem o Centro Integrado do Eliseu, eu não sabia ainda, pois tem. Com muito, aberta a visitações, né? 6 modalidades, né? Muito bom. O pessoal de São Geraldo, eles ligaram, eles falaram assim, ei, vocês vêm esse ano de novo. Porque tu lembra que a gente chegou, para quem não sabe, Dom Eliseu já foi campeão do Copão de São Geraldo do Araguaia, adulto, né? Ano passado, foi esse ano, a gente não foi muito feliz, né? Mas a gente espera. O pessoal fala que é porque eu não fui, mas não é não. Ai, não, né? Mas eu posso falar isso, né? Existe toda uma equipe, né? O professor Alex sempre acompanhando. Os meninos acharam que já deveriam seguir carreira solo e não deu certo. Não deu para cortar o cordão umbilical. Não estava preparado ainda para isso. Mas foi bom, foi bom. Então as melhores expectativas para o ano de... Nós estamos finalizando 2025, as melhores expectativas para 2026, a ampliação do número de modalidades, a ampliação do atendimento,
mais títulos, mais vitórias, mas acima de tudo, assim, o que a gente quer é ter o centro integrado lotado, ter os nossos centros de treinamento de futsal, de voleibol, de handebol, de basquete lotados de criança, porque isso nos gratifica muito. O que nos torna feliz, o que a gente sente a realização do trabalho, feliz é quando você vê uma quadra cheia, quando você pega um campo cheio e as coisas acontecendo. Professor, a sementinha foi plantada. A gente já colheu alguns frutos e eu acredito que a gente pode colher muito mais ainda, porque o trabalho está sendo feito e muito bem feito mesmo antes de entregar. Então, parabéns para você, Leve aqui do programa Esporte 10 também, parabéns a toda a sua equipe, a todos os monitores que estão lá também fazendo esse excelente trabalho em prol do esporte do Viseu. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Olha, falar de Campeonato Brasileiro, né? Primeiro começando aí pela Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos esse final de semana, né? Após a rodada do final de semana, o Remo continua no G4, dependendo apenas de suas próprias forças para chegar na elite do futebol brasileiro. Leonardo Carvalho comentasse um pouco em relação... não veio a vitória, mas de qualquer forma o empate foi bom. Foi bom, Roque. O Remo jogou lá em São Paulo contra a boa equipe do Novo Horizontino, que também está lutando por uma vaga na Série A, empatou em 1-1, começou perdendo, empatou em 1-1 e ainda continuou no G4, mais precisamente no G3. Quem não fez o dever de casa foi o Paysandu. Novamente foi jogando em casa, perdeu para o líder Coritiba pelo placar de 2-1. Não adiantava mais. Poderia ajudar um pouquinho, né? Até se autoajudar também, tá feia a situação, Roque. E ficou assim a tabela da Série B. Primeiro lugar, o Coritiba com 64 pontos ganhos. Em segundo lugar, o Atlético Paranaense com 59. O Remo vem em terceiro também com 59. Em quarto, a Chapecoense com 58. Esse é o G4 que subiria hoje para a Série A do Campeonato Brasileiro. Criciúma com 58, Goiás com 58 e o Novo Horizontino com 57 formam os outros times, o G7, que está em busca ainda da vaga. Ou seja, Roque, para 4 vagas, tem 7 times lutando e o Curitiba apenas precisa de um empate na próxima rodada para garantir o acesso. O Remo precisa pelo menos de 4 pontos para garantir o acesso para a Série A do ano que vem. Faltam 2 jogos. Falando exatamente do Remo, né? O Remo do meu amigo Wilton Miranda brasileiro, o Remo do Fernandinho, né? O Remo também do Jaime. O Remo pega o Avaí. Pega o Avaí fora de casa, lá em Santa Catarina. E encerra em casa. Contra o Goiás. O problema é esse contra o Goiás, que pode ser o jogo do acesso. Tá bom, tá jogando em casa. O Goiás luta também pela vaga, então pode ser um jogo muito complicado. O interessante é que o Goiás perdesse na próxima rodada, não tivesse mais chance, e o Remo fosse jogar tranquilo em casa o jogo do acesso, o jogo mais importante dos últimos 30 anos do Remo. Ou seria o jogo-chave vencer a equipe do Avaí fora de casa, que não busca mais nada, né? Vencer o Avaí fora é primordial. E depois fazer o dever de casa. Pelo menos no empate, para garantir o acesso. Conseguiu acesso. Essa é a situação do nosso futuro representante da elite, né? Que a gente está sonhando por isso, independente de ser torcedor de Remo. É claro que aconteceu uma situação inusitada no final de semana, que a torcida a cada gol que o Paysandu tomava. Se o Paysandu tomava, a galera ficava vibrando, a galera do Paysandu, né? Mas jogadores jogaram a sério, né? E perdeu realmente, porque o Paysandu passa por um momento complicado, né? Falando da elite, Leonardo, a briga aí, essa briga agora ficou mais acirrada, né? Entre Flamengo e Palmeiras, né? Quando eu acho que o Flamengo não vai, aí o Palmeiras vai. Aí esse final de semana foi o inverso. Ou seja, na semana passada eu achei que, pronto, agora é do Palmeiras. Agora vem o Flamengo novamente. O Flamengo venceu, Palmeiras perdeu, embolou tudo novamente com 68 pontos as duas equipes. O Palmeiras jogando em Mirassol, perdeu pelo placar de 2-1 para essa boa equipe do Mirassol, que não perdeu para ninguém lá. Destaque, não perdeu em casa, não perdeu em casa, então está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro, não perde para ninguém lá. E, detalhe, Rob, já garantiu vaga na Liberta, né? Ainda não. Praticamente. Praticamente. Né? Matematicamente, só Flamengo e Palmeiras, independente da final, já garantiram. O Mirassol está muito próximo disso também, pela primeira vez na história, e já entrar na fase de grupo, inclusive. E o Mirassol também conseguiu um feito histórico ontem, Roque. Foi a única equipe paulista que venceu o Palmeiras, tá? Nenhum outro conseguiu vencer o Palmeiras. E num momento histórico, né, aniversário de 100 anos da equipe do Mirassol, né, equipe que, sem dúvida algum, grande destaque, não só do Campeonato Brasileiro, destaque do ano pelo feito, né, que vem fazendo, uma equipe super organizada e está aí, né, fazendo história, dando exemplo de gestão para muitas e outras equipes grandes do nosso futebol
a equipe do Mirassol e, é claro, o que vem conseguindo de adeptos, né, pelo bom trabalho, pelo futebol alegre que vem jogando essa equipe do Mirassol, simplesmente dispensa maiores comentários, viu, Leonardo? No outro jogo da rodada, Roque, o Santos de Neymar perdeu pelo placar de 3-2. Depois que o Neymar saiu, o Santos jogou até melhor, inclusive. Eu tô achando que o Neymar tá atrapalhando o Santos ali. O Flamengo venceu por 3-2 a equipe do Santos, o Flamengo em busca do título, e o Santos cada vez mais se atrapalhando e correndo sério risco de ser rebaixado para a Série B, Roque. Tá lá na zona, né? Tá lá na zona. A classificação tá a seguinte, Roque. Em primeiro lugar, o Palmeiras com 68 pontos, o Flamengo tá em segundo com 68, o Cruzeiro tem 64, o Mirassol tem 59, esse é o G4. Aí vem o Bahia com 53, o Botafogo com 52 e o seu Fluminense com 51. Esse é o G7 que vai para a Libertadores. No Z4, a zona de rebaixamento, nós temos o Santos com 33, o Juventude com 32, o Fortaleza com 30 e o quase rebaixado ainda não, o Sport com 17 pontos. Essa é a atual situação, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Teremos essa pausa agora, né, na data FIFA, né? Isso, a gente tem uma pausa para a data FIFA. Mas teremos alguns jogos também, isso, né? Vamos ter jogos de times que ainda estão devendo por conta daquele Mundial de Clubes, alguns times... O Flamengo é um deles. Flamengo joga, Palmeiras joga, Atlético Mineiro também vai jogar durante essa rodada, pronto. Aí depois dessa data FIFA, todo mundo vai estar completinho com os 33 jogos. Apesar da gente estar na 33ª rodada, tipo, times como Flamengo e Palmeiras só tem 32 jogos. Então é isso aí, gente, que a gente ia falar sobre Campeonato Brasileiro, cenário nacional, porque vamos entrar no cenário local, né? Futebol que é nosso, o futebol alegre, vibrante, o futebol de Dom Eliseu, e um final de semana meio conturbado, né? Roque, não fala, Roque. A gente preparou uma festa linda, maravilhosa, convidamos os torcedores para participarem da final lá da Copa Seleção de Bairros, né? Trouxemos o deputado aqui. Trouxemos o deputado para falar desse jogão que ia ser contra a equipe do Pombal, contra o Eldorado 3, mas infelizmente por forças maiores... Forças maiores mesmo. Independe da organização, né? Faltou energia, gente. Faltou energia na sexta-feira na cidade. A cidade ficou algumas horas no apagão. E infelizmente esse jogo não foi possível acontecer, mas ele está remarcado para essa próxima sexta-feira. Está certo já para a próxima sexta-feira com a mesma programação. Se não faltar energia, né, Roque? A gente vai combinar com a Equatorial dessa vez. E a parte nessa sexta-feira, dia 14, tá? A final está marcada para 7h30, 8 horas, para acontecer lá no Campo do Águia. Outro compromisso também que foi bastante movimentado, bastante divulgado. De novo. Mas também... Será que foi culpa nossa, rapaz? Não. Quando eu digo que foi conturbado, é o seguinte, o jogo estava marcado, seleção do Eliseu pelo Intermunicipal, competição organizada pela Federação Paraense, aqui no Estádio Bentão, a seleção receberia, pelo seu segundo compromisso, a seleção de Mãe do Rio. Mas por conta de uma interdição na BR-343, ali naquele trecho da cidade de Irituia, a seleção de Mãe do Rio não conseguiu se deslocar para a cidade, aqui de Dom Eliseu não conseguiu se deslocar, e por conta disso o jogo foi adiado por uma data que ainda vai ser remarcada pela federação. Mas a seleção tem compromisso já. Isso, a seleção vai no próximo domingo, dia 16, lá para a cidade de Aurora jogar o seu terceiro jogo, né, na verdade, contra a equipe local. E precisa da vitória para se manter vivo na competição. Então, logo a organização passe para a gente quando será o jogo aqui, né? Contra a seleção de Mãe do Rio. Vai estar passando. Mas nem tudo foi notícia triste, né, Leonardo? Pelo Copão Bola Cheia, teremos uma final 100% do Eliseu, né? Isso, ou seja, a gente pode dizer que Dom Eliseu é campeão, rapaz, do Copão Bola Cheia desse ano. Ganhamos! E de goleada, tanto o Independente, né? Um abraço aí para a galera do Independente lá no Parazinho. O técnico Natan, né, que cedeu informação para a gente, o presidente Bocão, o presidente Berto, as duas equipes estão na final e Leonardo foi as duas de goleadas, né, Leonardo? Foi, Roque, começando pelo Independente que mandaram até os gols aqui, o Caiquinho, o Gabriel Marabá, o Guga Marabá e o Lourinho do Itinga fizeram os 4 gols da vitória da equipe nessa semifinal contra a Nova Marabá, se não estiver enganado. Esse aí foi os gols do Independente. O Independente venceu pelo placar de 4-0. O Vila Nova mandou os gols, mas o Vila Nova venceu também fora de casa. A equipe indígena lá pelo placar de 5-1. Ambos jogaram com a equipe indígena, né? Ambos jogaram. E o Vila Nova venceu por 5-1. O Vila vai em busca do tri. O Independente vai em busca do título inédito.
o certo é que Dom Eliseu acaba de conquistar o Copom Bola Cheia 2025. Aí o torcedor deve estar perguntando onde vai ser esse jogo, né? Isso depende de uma conversa que o pessoal do Independente, o pessoal do Vila Nova irão ter com a gestão, a atual gestão, com a nossa gerente de esporte, com o prefeito Silon, para trazer para que essa possa ser realizada, que depende de acertos, né, Leonardo? De detalhes aí. Alguns detalhes A administrativos. gente tem essa final aqui, que seria muito bom para ambas as equipes que fosse realizada aqui no Estádio Bentão, né? Vamos aguardar aí, tão logo a gente saiba dessa informação, a gente vai estar passando para você, torcedor de Dom Eliseu. Mas de antemão, parabéns ao Independente, parabéns ao Vila Nova por essa campanha magnífica. Parabéns ao futebol de Dom Eliseu, parabéns ao futebol de Dom Eliseu em alta mesmo, referência, né? 2 equipes filiadas à Liga Esportiva Municipal. Se enfrentavam recentemente no Campeonato Municipal. Correndo com equipes de Tocantins, de Marabá. Toda a região. Equipes, e acabaram do Maranhão também. E acabaram as duas. Pela primeira vez vamos fazer a final. Isso soa como músicas em nossos ouvidos. Isso é maravilhoso. Muito bacana. Bola rolou pelo Campeonato Municipal, né, Leonardo? Nós tivemos, não tivemos jogos pela primeira divisão, mas tivemos a segundinha. Mas que jogo, Roque? Que jogo. A equipe do Boca Juniors, sob o comando de Carlitônio, massacrou o futuro presidente, viu? O time do futuro presidente. Será que pediu nem desculpa, não? 5-1, gente, isso mesmo. O Boca Juniors venceu pelo placar de 5-1. A equipe do Clube das 18, do futuro presidente Frank, rapaz, eita, foi pé, viu? Depois vamos ver direitinho os destaques aí desse jogo aí, pegar a ficha técnica pra gente estamos devendo aí para você, torcedor de Dom Eliseu. Pela primeira divisão, teremos 2 jogos aí durante a semana, né? Isso, a gente vai ter Atlético de Davi e Real, eles vão se enfrentar na quarta-feira, às 20h30. Jogo bom, jogo importante. Interessante que o Real já classificar para a próxima fase, 6,6 vitórias. E o Atlético de Davi, eu vou te dizer uma coisa, Roque. Pode se complicar. Se perder, dependendo de como se vai perder, corre o risco de cair. O primeiro campeão da era do Bentão pode cair. Agora, precisa da vitória para se classificar. Se empatar, eu acho difícil. É morto a chance de garantir vaga na próxima fase. Então, só a vitória interessa para o Atlético de Davi nesse jogo contra a equipe do Real. E na quinta-feira, teremos aí o Madernic aí de Teixeirinha, Maldini, enfrentando a equipe do Ameriquinha. Roque, eu vou te dizer, o Madernic, na minha visão, é aquele time que ama 2, junto com o Planaltino, me decepcionou pelo plantão que tem, pelo elenco que tem, dá para jogar muita bola. Talvez seja a oportunidade agora enfrentando o América, que está lutando também para não ser rebaixado. Então é um jogo de... E também tem chance de classificação. Esse jogo, quem ganhar dos dois entre América e Madernic tem chance de garantir vaga na próxima fase. Quem perder também corre o risco de ser rebaixado ou até de não passar para a segunda fase. Tem todos os ingredientes para ser, sem dúvida alguma, um grande jogo. E será, Roque. Né? Falar de corrida, né, Leonardo? Tivemos aí nossos corredores aí pelo Parazão aí afora. Foi no Pará ou foi no Maranhão? Foi a cidade de Araguaína. Araguaína, Roque. Né? Isso, Roque. A galera de Araguaína recebeu o nosso... Aniversário, né? Corrida de aniversário de Araguaína. Corrida de aniversário, 65 anos da cidade de Araguaína e representantes de Dom Eliseu, a galera do Bola Correr. Forte abraço para vocês, Bola Correr. Obrigadão aí pelo carinho sempre da audiência de vocês, gente. E a Raimunda, Roque, esposa, nosso parceiro Genilson, que estará aqui na sexta-feira para falar da Corrida Novembro Azul. Ela ficou em 3º lugar na categoria Veterano 2, feminino. Então, parabéns para a miúda, tá? Parabéns pelo 3º lugar que ela conseguiu lá na cidade de Araguaína. Mas tivemos mais, Roque. Na categoria Elite Feminina, Roque, uma conhecida nossa da região, não é filha de Dom Eliseu, mas tá na casa também. A gente considera muito. A Antônia Alves, Toninha, rapaz. Toninha, né? Venceu lá em Araguaína. Ganhou 2 contos, viu, Roque? Toda a nossa referência aí, a Antônia, que ganhou vem sempre pódio, né? Sempre pode. A Toninha ganhou na Elite Feminina, tá? Primeiro lugar. E segundo lugar, a nossa revelação e tudo, a nossa Amanda Eduarda, ela ficou em segundo lugar na Elite Feminina. Então, Dom Eliseu medalhando nessa corrida de 65 anos da corrida de 65 anos de Araguaína. Então tá, gente, boa informação em relação à corrida. Só lembrando, coloca aí na sua agenda, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a segunda corrida do Lions, e
Logo, logo a gente vai estar já anunciando para você aí a abertura das inscrições. Você aí do Brasil afora pode estar conosco aí no dia 8 de março, uma corrida que promete, sem dúvida alguma. E sábado, aliás, domingo, né? Domingo nós vamos ter a corrida do Novembro Azul. E para falar melhor dessa corrida, a gente vai estar trazendo nosso entrevistado na sexta-feira, vai ser o Agenilson, organizador do evento, vai trazer a camisa, vai trazer medalha, vai trazer o troféu que o campeão vai receber. Então, a gente convida vocês também, corredores, a estar acompanhando nosso podcast na próxima sexta-feira. Então tá, gente, muito bom estar com vocês, né? Fala do Copão, Roque, rapidinho, do Copão. Teve jogos também do primeiro Copão. Do Copão do vereador Neguinho da Primacol. Organização do Douglas. Organização do Douglas. Começou agora, né? Começou ontem, na verdade. 2 jogos, né? 2 jogos, 12 equipes em busca, mata-mata. E o primeiro jogo, o Avaí venceu os amigos do Preton pelo placar de 8-2. E no segundo jogo, a Arena Capinô venceu os amigos do Frota pelo placar de 3-2. É jogo eliminatório. Venceu, passa de fase. Perdeu, dá adeus à competição. A gente vai estar acompanhando, sem dúvida alguma, essa competição. O Terrão que... quem não jogou o Terrão, né, Leonardo? Porque não é fácil às vezes. É onde tudo começa, né, Leonardo? É onde tudo começa. Os meninos hoje aqui não querem mais jogar no Terrão, né? Já querem começar no gramado e tudo, mas o Terrão... O Terrão é a referência, onde os grandes craques passavam e a gente tem que resgatar. Então aí, programa Esporte 10. A gente agradece o carinho da audiência. Sigam, curtam, comentem, compartilhem cada vez mais. E isso nos ajuda nos nossos engajamentos no nosso programa. Gente, só um avisinho rápido, Roque. Eu não vou estar na sexta-feira, a partir de sexta-feira eu não vou estar no programa, né? Vou estar Você vai estar onde, né? Vou pra COP30, Roque. COP30, Eu não, cara. nós, o podcast também, o Pode Mais vai estar lá na cobertura. Estamos ao vivo, então siga nas nossas redes sociais, o Pode Mais, lá na COP30 também, a gente vai estar trazendo flash do que vai estar acontecendo, entrevistas direto de Belém, a capital do Brasil, a capital da Amazônia, a gente vai estar lá também mostrando. Cara, show, valeu. Realização Pode Mais, a voz da conexão.